A palavra do Senhor contém mistérios, nem sempre entendemos tudo, mas entendemos que o Senhor quer salvar todo Israel, e para esse propósito nós queremos orar e ter um coração de amor para orar, clamar e esperar. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor nos ensina que Israel está em parte endurecido, por isso que o Messias veio e eles não creram. Nem tudo na Bíblia é muito fácil de entender. Podemos dizer que esse assunto também tem uma boa medida de mistério e de dificuldade, pois a palavra do Senhor diz que os juízos de Deus são insondáveis e os seus caminhos inescrutáveis. Nós nunca vamos entender direito os juízos de Deus. Portanto, é sim um assunto difícil, um assunto complicado num certo sentido. Mas por que Israel está em parte endurecido? Israel foi levantado de uma maneira milagrosa para ser instrumento da revelação de Deus. Não há nenhum conhecimento de Deus na terra sem Israel. Nós temos que lembrar que as nações estavam nas trevas. Gênesis 11. Torre de Babel, Deus confundiu as línguas, os povos foram espalhados, surgiram as culturas, surgiram as línguas, e todo mundo nas trevas, muito longe de Deus. Abraão, que até então era chamado Abrão, estava em Ur dos Caldeus, e por revelação Deus falou com ele: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para onde eu vou te mostrar. Ele saiu caminhando, passou por Harã, chegou na terra de Canaã, peregrinou na terra, e o Senhor se revelou várias vezes para até então Abrão, dizendo: olha, você vai ter um filho, você vai ter uma descendência muito numerosa, que você não pode nem contar quantos descendentes, e eu vou abençoar todos os povos da terra através de você, através dessa descendência que seria gerada e a surgir na história, principalmente pelo Senhor Jesus. Eu vou abençoar todos os povos da terra. Abraão viveu bastante, mas ele teve tempo de ver somente os seus 2 netos até 15 anos de idade, Esaú e Jacó. Ele não conheceu os bisnetos, ele não conheceu os 12 patriarcas. Ele não conheceu Moisés, ele não conheceu nenhum dos apóstolos, ele não conheceu nenhum dos profetas, ele não conheceu o Davi, ele não viu Jerusalém. Jerusalém foi fundada por Davi 1000 anos depois de Abraão. Ele não viu nada da lei, ele nada soube da lei de Moisés, mas ele creu no Senhor e nas suas promessas, e assim ele partiu, e o Senhor continuou cumprindo a sua palavra. Você quer saber? É que ninguém fala disso como eu vou falar agora, e ninguém presta muita atenção no que eu vou acabar de dizer. A Bíblia toda, a partir desse momento, tem a ver com o que Deus falou com Abraão, Isaque e Jacó. Você quer entender o resto da Bíblia? Você tem que entender o que Deus falou para Abraão, Isaque e Jacó. Até o livro de Apocalipse, Deus está cumprindo o que ele falou para os patriarcas. A descendência veio a existir, foram escravos no Egito, de lá saíram, possuíram a terra prometida. Deus tinha um plano para eles, no geral não andaram com Deus, sempre tem aquela minoria fiel. Essa minoria fiel foi nação santa e reino de sacerdotes, e através da minoria fiel, Deus abençoou as nações por meio dos profetas, por meio dos apóstolos, principalmente por meio de Jesus, e pela Bíblia. Se você parar para pensar, pensa nos povos tribais das Américas, da África, da Ásia, as tribos bárbaras da Europa, pense em qualquer etnia da terra, ninguém produziu um livro como a Bíblia. Só os judeus produziram um livro como a Bíblia. Não só produziram, mas preservaram o livro, e esse livro é o livro mais vendido do mundo. Pela Bíblia, Israel é um reino de sacerdotes,
é uma nação santa através da minoria fiel que preservou o livro, e é através do livro que todas as famílias da terra podem ser abençoadas, e através do livro que todas as famílias da terra podem conhecer o Senhor Jesus, o único caminho para Deus. Então Deus vem cumprindo aquilo que ele falou para Abraão, Isaque e Jacó. Por outro lado, a maioria não andou com Deus. Num dado momento, sem que a gente entenda todas as coisas, Deus disse que Israel seria endurecido como um juízo. Presta bem atenção, porque tem a ver com as nossas vidas também. Quanto mais conhecimento que eu e você temos de Deus, mais responsáveis nós somos. Israel foi formado do zero, Israel recebeu os profetas, Israel recebeu as alianças. Israel era, sim, muito mais responsável que as outras etnias da terra que não tinham conhecimento de Deus e não tinham aliança e não tinham visto o poder de Deus. O poder de Deus em Israel é desde o nascimento de Isaque e por aí afora. Então não dá para comparar o quanto que Israel conhecia de Deus, porque foi formado por Deus em relação aos outros povos, portanto Israel era muito mais responsável. Quando Israel, tendo conhecimento de Deus, em termos gerais, não andou com Deus, num dado momento Deus pronuncia um juízo de um endurecimento, que seria um endurecimento em parte sobre Israel, porque graças a Deus sempre teve a minoria fiel. Esse endurecimento foi pronunciado quando Deus chamou Isaías. Deus disse, olha, tendo olhos, não verão, tendo ouvidos, não ouvirão, tendo coração, vai ser um coração duro, insensível, não vai entender, não vai se converter, não será curado. Isaías 6, verso 9 e 10, esse é o momento que Deus anuncia que Israel estaria em parte endurecido. Esse texto é muito importante, vamos lê-lo primeiro. Isaías 6, verso 9 e 10. Então ele disse, vai e diga a este povo, ouçam, ouçam, mas sem entender, vejam, vejam, mas sem perceber, torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos, feche os olhos deles, estamos lendo na Nova Almeida atualizada, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e se convertam e sejam curados. Foi aí que Deus disse, vão ter olhos, mas não verão, terão ouvidos, mas não ouvirão, o coração vai ficar insensível, não vão se converter, não serão curados. Este é juízo de Deus sobre Israel, é um mistério, não conseguimos entender facilmente os juízos de Deus, mas Deus proferiu esse juízo sobre Israel. Esse texto é tão importante que ele é citado em Mateus, Marcos, Lucas, João e no livro de Atos. E cada vez que ele é citado, o contexto é que ali Jesus está sendo rejeitado, e aí o texto então é citado, que eles teriam olhos, mas não veriam, ouvidos, mas não ouviriam, coração estaria duro, não entenderiam, não se converteriam, não seriam curados. Aqui nós estamos falando da maioria. Quando Paulo finalmente chega em Roma, lembra da situação de Paulo, nós vamos encurtar bastante essa história, porque são muitos capítulos de Atos com muitos detalhes. Quando Paulo chega em Jerusalém, ele é preso, para ele não ser trucidado. Num dado momento ele fala, olha, eu sou cidadão romano, ele era judeu de nascimento e cidadão romano de nascimento. Eu sou cidadão romano e eu quero ver César. Esta era uma lei que existia, mas não funcionava, mas existia. Sempre tem uma lei por aí que existe e não funciona, né? Ninguém obedece, não acontece nada, sempre tem. No Império Romano, o STF era o imperador. Se você fosse julgado e você não gostasse do julgamento e você era cidadão romano, você podia pedir para ver César. Claro que César não ia atender a população inteira romana, de jeito nenhum, mas a lei existia. Naquela hora da tensão, Paulo falou, eu sou cidadão romano, eu quero ver César. Na mesma hora, os soldados romanos protegeram Paulo, colocaram Paulo na Fortaleza Antônia,
Ele foi levado depois para Cesareia Marítima, ficou preso 2 anos. Por fim, ele chega em Roma, com todos os detalhes que eu estou pulando aqui. Estando ali na prisão domiciliar, ele chamou os líderes da sinagoga, explicou o caso. Vim parar aqui, eu sou cidadão romano, aconteceu assim, assim, eu pedi para ver César, eu também sou judeu. E aí eles combinaram que viriam com mais pessoas, e o texto diz que Paulo pregou o dia inteiro. O apóstolo Paulo era capaz de fazer um passeio por todo o Velho Testamento, mostrando Jesus na Bíblia, junto com o seu testemunho. Ele fez isso. No final do dia, uma minoria creu e uma maioria rejeitou. Aí Paulo citou Isaías 6. Atos 28, 25... Atos 28, 25, vamos ler até o 27, na Nova Almeida atualizada. Atos 28, 25, talvez dá para acompanhar aqui. E havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes que saíssem, Paulo disse estas palavras: Bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês, por meio do profeta Isaías, quando disse: Vá a este povo e diga, ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Verso 27. Porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Paulo disse: olha, vocês estão rejeitando, porque tem uma palavra profética que vocês estariam parcialmente endurecidos, em parte endurecidos. Por isso que a gente fala, prega, mostra na Bíblia, conta testemunho, fala da ressurreição de Jesus, e vocês não se convertem, porque existe esse juízo. A maioria não se converte, graças a Deus, sempre teve uma minoria andando com o Senhor. Simultaneamente, se nós prestarmos atenção na Bíblia, o Senhor havia dito que nós, os não-judeus, nós íamos crer, desde o início da Bíblia. Quando Deus fala para Abraão: em ti serão benditos todos os povos da terra, e repete para Jacó, e repete para Esaú, para Isaac e para Jacó, o Senhor estava dizendo que nós íamos crer no Senhor Jesus. E quando Jacó abençoou Judá, presta bem atenção aqui, ele profetizou de Jesus, de que as nações iriam crer. Ele disse assim para Judá, quando Jacó abençoou o seu filho, ele disse: você é um leãozinho, como uma leoa dormindo, quem ousará despertá-la? Isso é uma figura de linguagem que forte o suficiente para ninguém se meter. O cetro, que era aquele bastão que os reis seguravam na mão, simbolizando poder, domínio, autoridade, o cetro jamais se afastará de Judá, o bastão não sairá de entre as suas pernas. É um jeito de dizer que a autoridade de rei estaria na tribo de Judá, posteriormente na família de Davi, posteriormente no Senhor Jesus, o Messias de Israel. O cetro não se afastará de Judá, até que venha Siló, o enviado, o pacificador, e a ele todos os povos da terra obedecerão. Desde o livro de Gênesis, que Deus está falando que os povos da terra crerão no Messias. E a partir de Isaías, ele está dizendo que em parte Israel estaria endurecido, mas as nações creriam. Desde de Gênesis que Deus está falando isso, através dos salmos messiânicos, através de Isaías, através de outros profetas, o Senhor disse que nós creríamos no Messias. Em Isaías também, eu vou citar, mas não precisamos ler, Isaías 61, verso 1, 65, verso 1, que o Senhor seria achado por aqueles que não o buscavam, que não eram conhecidos pelo nome dele, que não tinham aliança, não tinham nada. O Senhor falaria para essas pessoas: eis-me aqui. Então o Senhor disse que ele se revelaria às nações, e as nações creriam. Por isso que desde o primeiro século, as nações vão recebendo Jesus. Tem que prestar bem atenção aqui, vou explicar isso melhor. Desde o primeiro século, as nações estão recebendo Jesus,
Israel, numa minoria, está recebendo Jesus, porque em parte eles estão endurecidos por um juízo de Deus, pois tendo conhecimento de Deus, não andaram com Deus, não temeram a Deus. Nós estamos falando da maioria aqui, não andaram com Deus, não temeram a Deus, e foi proferido esse juízo nos dias de Isaías. Preste bem atenção aqui no cálculo que eu vou mostrar. Lembra que Jesus disse que a maior parte entra pela porta larga, não querem Deus, e uma minoria pela porta estreita. A população mundial hoje, sempre foi assim, ela é sempre muito maior que a população judaica. Então, conforme converte pessoas das nações, evidentemente que converte muito mais não-judeus do que judeus. Digamos que hoje tem 7,5 bilhões de pessoas no mundo, tem mais de 20 milhões de judeus, talvez 23, 24, 25, vamos arredondar por 20 milhões. Gente, se fosse 25 milhões, perto de 7,5 bilhões, tem muito mais não-judeus. Então a igreja já está espalhada por todo lado, numa grande maioria de não-judeus, evidentemente que continua convertendo uma grande maioria de não-judeus. E parece que só tem 1% dos judeus do mundo que confessam Jesus como Senhor e Salvador, em torno aí de uns 200 mil. Se você olhar os não-judeus que creem em Jesus, possivelmente em torno de 1 bilhão, nós estamos falando 12% da população mundial não judaica que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Por outro lado, a população judaica muito menor, somente 1% confessa Jesus como Senhor e Salvador. Mas isso está na Bíblia. Eu serei achado por aqueles que não me buscam. Quando o Siló vier, a ele as nações obedecerão. Isso aparece na Bíblia muitas vezes, e Jesus disse isso mais de uma vez, não só no mandamento missionário, façam discípulos de todas as nações, mas só para citar um exemplo, quando ele curou o servo do centurião romano, se você juntar Mateus e Lucas, a questão estava essa assim, o centurião tinha certa autoridade, ele mandou umas pessoas lá que ele mandava, fala para Jesus se ele pode curar meu servo. Tudo indica que o Senhor Jesus vai fazendo um movimento de entrar na casa dele. Agora, judeu entrar na casa de um gentil é meio complicado. O gentil era considerado impuro, não guardava o sábado, não era circuncidado, e ele tinha bastante noção disso, porque ele amava os judeus e tinha ajudado a construir uma sinagoga. Então ele mandou um recado para Jesus resolver o problema sem entrar na casa dele, porque ele era impuro. Tudo indica que se você juntar Mateus e Lucas, que o Senhor Jesus ignora e vai fazendo o movimento de entrar na casa dele. O homem entra num desespero, ele sai da casa e fala, não precisa entrar na minha casa, basta uma palavra e o meu servo será curado. E nesse momento o Senhor Jesus disse, eu não achei fé em Israel como essa. Ele está dizendo, não tem um judeu, inclusive Maria, mãe biológica de Jesus, não tem um judeu que crê em mim, como esse homem. E aí Jesus profetiza, muitos virão do Oriente, de todos os povos e etnias do Oriente, muitos virão do Ocidente, de todos os povos e etnias do Ocidente, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as nações, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Assentarão à mesa os não-judeus não estão acima dos judeus, mas eles também não estão abaixo dos judeus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, e todos são salvos pela graça e misericórdia de Deus em Cristo Jesus, e na plenitude do reino de Deus nós estaremos à mesa, porque fomos salvos pelo Messias de Israel. Não tem maior, não tem menor, só tem pecador arrependido e salvo pela graça de Deus. Nesse momento, Jesus estava dizendo, as nações vão crer. Numa outra ocasião, quando ele entra na sinagoga de Nazaré, que ele prega baseado em Isaías, que o Espírito de Deus está sobre ele, pelo que ungiu e tudo mais, e deixa claro que ele é o Messias. Eles querem cura, querem milagres, mas não querem aceitar que ele é o Messias. Começam a dizer, conhecemos suas irmãs, seus irmãos, ele é o filho de José, então não estão recebendo Jesus. Jesus disse, olha, nos dias de Elias,
Tinha muitas viúvas em Israel, mas a viúva de Sarepta de Sidom, que era serva, que cria, as judias não estavam crendo. E nos dias de Eliseu tinha muitos leprosos em Israel, mas Naamã, síria, que creu, que se arrependeu. Nessa hora queriam cortar Jesus em pedacinho, pegaram Jesus na sinagoga e o jogar precipício abaixo, mas não era hora dele morrer, não jogaram, mas naquela hora ele estava dizendo: as nações crerão. Isso está em toda a Bíblia, as nações crerão. Os profetas falaram, Jesus falou, os apóstolos falaram, as nações vão ser restaurado. Israel vai ser restaurado. Eles vão se arrepender mesmo. Eles vão crer mesmo. Eles vão confessar Jesus e vão mesmo. E vão mesmo. Só que a gente precisa entender a Bíblia e orar para nós termos essa atitude aqui do apóstolo Paulo. Romanos 9, verso 1. Eu vou ler até o 5, presta bem atenção. Romanos 1, o apóstolo Paulo entendia desse assunto melhor do que eu, mas veja a atitude dele. Romanos 9, verso 1 ao 5. Digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Tá bom, o que eu estou falando aqui é a verdade, pronto e acabou. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração. Ele não está filosofando, ele tinha tristeza mesmo e dor mesmo, porque no geral Israel estava endurecido. Verso 3, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Olha o que Paulo falou: se ajudasse judeu a ser convertido, eu gostaria de ser amaldiçoado. Se eu for amaldiçoado, vai ajudar eles a crerem, que eu seja amaldiçoado. Se eu perder a minha salvação, se eu for separado de Cristo, se isso vai ajudar que eu seja separado de Cristo, que eu perca a minha salvação, mas que eles sejam salvos. Aqui nós estamos falando de um homem que conhece a Bíblia, mas ele de fato amava os judeus. Se necessário fosse, se possível fosse, se necessário fosse ele perder a salvação, que ele perdesse, mas que Israel cresce. Isso é amar Israel. Desculpa, irmãos, não quero ofender ninguém, mas eu preciso falar, acho que estou falando com educação, mas presta bem atenção. Às vezes no meio evangélico a gente pensa que ama Israel, porque botou um que para, eu amo Israel. Agora eu vou guardar o Shabat, parece que eu amo Israel. Aí eu boto uma túnica judaica, parece que eu amo Israel. Aí eu pego o shofar e toco o shofar, parece que eu amo Israel. Se a gente não tiver um peso no coração para orar para que os judeus sejam salvos com todo o nosso coração, ninguém vai precisar perder a salvação para os judeus ser salvos, porque isso não vai resolver nada. Por isso também Paulo não perdeu a salvação dele. O que vai resolver eles crerem no Messias, que vai resolver eles receberem Jesus, que vai resolver Jesus invadir a história deles. É o Senhor ter misericórdia. Nós não entendemos todas as coisas, é difícil até de orar, porque Deus diz que eles seriam endurecidos, mas talvez a gente possa, na nossa pequenez, falar: Senhor, eu não entendo nada, mas parece que está demorando. Eu não entendo nada, mas eu quero pedir para o Senhor parar de endurecer por juízo. Endurecer por juízo é assim. Não é tanto o que Deus faz, é o que Deus não faz. Irmãos, é o Espírito Santo que convence do pecado. Se o Espírito Santo não fizer nada, a pessoa está endurecida. Então a gente tem que orar assim: Senhor, não dá mais para o Senhor não fazer nada. Nós vamos orar para o Senhor desendurecer. Nós vamos orar para o Senhor os convencer. Nós vamos orar para o Senhor se revelar. Como o Senhor falou com Abraão, que não estava orando, não estava jejuando, não sabia nada, era um idólatra. Agora nós vamos crer que o Senhor vai invadir a história deles. O Senhor tem invadido a história das nações. Quase 1 bilhão de pessoas não judias confessam Jesus. E agora nós vamos falar para o Senhor: não entendemos, não estamos dando aula de teologia para o Senhor, não estamos aconselhando o Senhor, só estamos pedindo misericórdia. Começa a operar para eles crerem, para eles se arrependerem. Irmãos, isso é amar Israel.
Você vai pôr túnica judaica, acha que está abafando. Vai tocar chofar, acha que está abafando. Vai botar kippah, acha que está abafando. Está abafando, irmão, é dobrar o joelho, orar, para que eles tenham encontro real e pessoal com o Senhor Jesus, pois só Ele salva. O apóstolo Paulo deixou claro, e na linha dos profetas, e na linha do Senhor Jesus, que por fim eles vão crer. Quando eles não creram, o Senhor vinha dizendo que as nações creriam. Mas o apóstolo Paulo, entendendo bem as Escrituras, disse: tendo eles feito algo errado, eles não creram, as nações creram. Quando eles fizeram coisa errada, as nações creram. Quando eles crerem, será ressurreição entre os mortos. Quando eles crerem, será em torno da época da 7ª trombeta. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, a igreja vai ser arrebatada, vai ser em torno dessa época que eles vão crer. E o apóstolo Paulo fala também que nós das nações, que não tínhamos conhecimento de Deus, que agora nós temos, que a gente lê a Bíblia, mas quem preservou a Bíblia foi os judeus. Quem levantou os profetas foi o Senhor, os profetas judeus. Quem enviou o filho dele, da tribo de Judá, da família de Davi, foi o nosso Pai Celestial, que enviou Jesus, que é judeu. Quem nos deu os apóstolos judeus foi o nosso Pai Celestial. Então nós temos a Bíblia, nós temos os profetas, nós temos os apóstolos, e a gente pode se achar alguma coisa, mas nós recebemos deles, da graça e do amor e da misericórdia de Deus. E agora que recebemos e cremos e somos salvos, e se não tivermos muito conhecimento bíblico, parecerá que nós somos melhores. Nós não somos melhores. Fomos alcançados pela graça de Deus. Nós somos alcançados até sem entender muito a Bíblia. Quando nós recebemos Jesus, nós somos alcançados sem entender a Bíblia direito. Nós somos alcançados pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo é o sangue da nova aliança. A nova aliança, presta bem atenção, não vamos ler por causa do tempo, Isaías 31, é com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não é comigo e você em primeiro lugar. É com a casa de Israel e com a casa de Judá. E nós estamos incluídos nas promessas. Sem entender muito a Bíblia, quando nós falamos de Jesus e as pessoas recebem Jesus como Senhor e Salvador, sem que a gente tenha muito conhecimento, a gente pensa que só está virando evangélico, porque eu não sou mais católico, não vou ser mais espírita, então agora eu estou virando evangélico, agora eu não vou beber mais, não vou falar palavrão. Geralmente esse é o nosso entendimento. Nas Escrituras, quando nós recebemos Jesus, nós estamos sendo purificados pelo sangue da nova aliança. E nós estamos sendo integrados na pequena comunidade judaica salva. Ela sempre será uma pequena comunidade, porque a população mundial é bem maior do que a população judaica. Então nós, das nações, vamos sendo integrados nessa pequena comunidade judaica pelo sangue da nova aliança. Deus tem uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E quando nós recebemos Jesus, sem saber nada da nova aliança, sem entender nada de nada, achando agora eu só vou parar de beber porque eu sou crente, agora eu vou parar de falar palavrão que eu sou crente, agora eu não vou mais no baile que eu sou crente, tudo isso é verdade, é melhor você não ir no baile mesmo, não vai mesmo no show da Madonna, nem bebe, nem fala palavrão, mas é muito mais do que isso. Você está sendo lavado no sangue da nova aliança, e você está sendo integrado nessa nova aliança pelo sangue de Jesus. Mas a nova aliança é com a casa de Israel, com a casa de Judá, e nós somos integrados. Nós nada sabíamos de Deus, não tínhamos o livro, não tínhamos profetas, não tínhamos as promessas, não tínhamos aliança, nós não tínhamos nada. Nesse sentido, na linguagem figurada, era uma oliveira brava. E quando nós recebemos Jesus, Deus pega os galhos, eu e você,
da oliveira brava enxerta na oliveira verdadeira. A oliveira verdadeira é o pequeno Israel salvo pelo sangue de Jesus. E nós vamos sendo integrados, e nesse sentido a gente é o corpo de Cristo, a gente é a noiva de Cristo, a gente é o templo do Espírito Santo, nós somos a família de Deus, nós somos o povo de Deus pelo sangue da nova aliança. E o Senhor diz que esse povo que está endurecido não é para sempre. Nós não sabemos o calendário de Deus, mas num dado momento o Senhor dirá o que o Evangelho tinha que ir para as nações foi. Aí vai ser a hora da conversão de Israel, da restauração plena. Nós estamos falando dos profetas, de Jesus e do apóstolo Paulo, citando Isaías. Romanos 11, 15, eu vou ler vários versos agora, presta bem atenção, porque no fim nós vamos orar para nós verdadeiramente amarmos os judeus. Não será por quipar, não será por túnica, não será por chofar. Teremos que ter peso no coração para orar pelos judeus. Se ninguém passa o ano todo sem orar pelos judeus e ora uma vez só, você não ama os judeus. Romanos 11, verso 15. Porque se o fato deles terem sido rejeitados, parcialmente endurecidos, trouxe reconciliação ao mundo, Deus foi encontrado por aqueles que não buscavam, que será seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos. O apóstolo Paulo está dizendo, eles vão se converter, e vai ser em torno dessa época da sétima trombeta, é isso que ele está dizendo. Na sétima trombeta é que os mortos em Cristo ressuscitam, a igreja arrebatada, ele está em torno dessa época. Verso 17. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, falando dos judeus endurecidos de maneira figurada, e você, nós, os gentios, que nada sabíamos de Deus, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles, e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira. Isso tudo por graça e por misericórdia. Verso 25, bem atenção agora. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério. Em parte esse assunto é difícil, porque tem a ver com juízos insondáveis de Deus. Porque eu não quero, irmãos, que vocês ignorem esse mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Presta bem atenção aqui. O apóstolo Paulo está dizendo, não pensa vocês, nós, que éramos oliveira brava e fomos enxertados, que nós somos melhores. Não pensa vocês que somos mais sábios. Tem a ver com a graça e a misericórdia de Deus. E a mesma graça e misericórdia de Deus promete restauração plena dos judeus. Os judeus vão encontrar o Messias. Para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel. Isso é Isaías 6. Tendo olhos, não verão, ouvidos, não virão, coração insensível, não entenderão, não se converterão, não serão curados. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Isso é um calendário que só Deus sabe. Quando Deus falar o que o Evangelho tinha que chegar às nações, chegou. O que tinha que chegar às etnias, chegou. O que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó, em ti serão benditas todas as famílias da terra, cumpri. Quando Deus entender que ele cumpriu, é a época em torno da sétima trombeta, todo Israel será salvo. Verso 26. E assim todo Israel será salvo. Todo é todo. Todo não é 50%. Todo não é 1%. Todo é todo. Está escrito, e assim todo Israel será salvo, como está escrito. Agora Paulo vai citar Isaías 59, que é um dos capítulos sobre a restauração de Israel, sobre o perdão dos pecados e como que eles vão encontrar o Senhor. E assim todo Israel será salvo, como está escrito,
o libertador, que é Jesus, virá. Presta bem atenção nesse verbo. Ele virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. O libertador vai se manifestar. Os judeus vão se arrepender. Os judeus vão crer. E pelo sangue de Jesus, o Senhor vai afastar as impiedades dos judeus. Pelo sangue de Jesus eles vão ser curados, purificados, salvos. E é todo Israel. Se você ler nos profetas, a promessa é de restauração de Israel. E Paulo está citando Isaías 59, dizendo, e é todo Israel. Não é 1%, é todo Israel. O libertador virá, Jesus virá e vai afastar deles os seus pecados, as suas impiedades. Verso 29. Esta é a minha aliança com eles. Está citando Isaías 59. Essa é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Então o apóstolo Paulo tinha ciência do endurecimento em parte de Israel. Ele tinha ciência também de que eles por fim se converteriam. E o apóstolo Paulo de fato amava Israel. Ele tinha uma tristeza constante, ele tinha dor no coração, ele era um intercessor para que eles tivessem um encontro real e pessoal com Jesus. E ele sabia das promessas dos profetas, que por fim eles também creriam. Mas não foi só Paulo citando os profetas e os profetas, o próprio Senhor Jesus disse isso. O Senhor Jesus havia ficado famoso. Se nós lermos a Bíblia prestando atenção, lá no livro de Lucas tem um verso que diz que quando ele sai da Galileia, ele leva todos os seus discípulos da Galileia. Nós estamos falando homens, mulheres, dezenas de pessoas, talvez até umas 500 pessoas. Ele leva todos os seus discípulos. Lá em Lucas também está escrito que de longe os discípulos da Galileia viram Jesus crucificado. Está escrito também que depois de ressurreto eles tinham que voltar para a Galileia, ele tinha um encontro especial com eles, ele teve um encontro especial com seus discípulos na Galileia e possivelmente foi na Galileia que ele apareceu para 500 pessoas de uma vez só, como está em 1 Coríntios 15. Mas então ele vai para a Judéia com muita gente, ele está bem famoso, ninguém encostar o dedo em Jesus. O Evangelho de João diz que ele passou vários dias pregando o dia inteiro no templo e curando vários dias. No final desse dia, ele voltava lá para o Monte das Oliveiras, não muito longe da casa de Lázaro, Maria e Marta. Possivelmente essa casa dava o apoio logístico, mas não tinha casa nenhuma que podia comportar 12 homens de uma vez. É bem claro que eles passavam a noite no Monte das Oliveiras, eles dormiam ao ar livre no Monte das Oliveiras. Por isso que Judas sabia onde levar os soldados, naquele lugar onde eles dormiam, ao ar livre, e ali Jesus foi preso no momento certo, na hora certa. Mas até ele ser preso para morrer pelos nossos pecados, ele ia no templo, pregava o dia inteiro, falava palavras muito duras e ninguém encostava em Jesus. Ele contou as parábolas do reino nesse período, também fez um sermão muito forte contra a hipocrisia dos fariseus nesse período. Ai dos fariseus, vocês dão o dízimo do entro, do cominho, do hortelã, mas vocês não têm amor, não têm misericórdia, não têm justiça. E foi pegando bem pesado contra os fariseus, a hipocrisia deles, a espiritualidade morta deles. Também disse que eles eram como sepulcros, caiados, ou seja, limpo por fora, pintado de branco, bonitinho, mas dentro do coração deles sujos, cheio de pecado, porque eles não tinham de fato se arrependido dos seus pecados. E nesse contexto aí Jesus expressa um lamento. Mateus 23, vou ler o verso 37, 38 e 39. Mateus 23, 37, 38 e 39. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Jesus está dizendo, logo, logo vocês vão me matar também. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Verso 38,
eis que a casa de vocês ficará deserta. Verso 39, pois eu lhes afirmo, presta bem atenção, eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Quem disse isso foi Jesus. Ele está dizendo, a hora está chegando. Vocês mataram os profetas, vocês vão me matar. Vocês não me verão mais. Vocês só me verão quando vocês clamarem, bendito que vem o nome do Senhor. Com isso, o Senhor Jesus estava dizendo que em torno da 7ª trombeta, da ressurreição dos mortos em Cristo, do arrebatamento da igreja, em torno dessa época da grande tribulação, vai ser a época que os judeus vão se converter e todo Israel será salvo, porque terá sido criado as circunstâncias que eles vão ter que clamar e clamar mesmo, e o Senhor, nos seus mistérios, na dificuldade que nós temos de entender o juízo de Deus, nessa hora Deus vai dar espírito de graça, de súplica. Eles vão se arrepender, vão clamar, vão buscar, e o Senhor Jesus virá dos ares, eles se converterão, e todo Israel será salvo no final da grande tribulação, quando Israel estiver cercado. Nós entendemos mais ou menos assim, muita atenção agora. A grande tribulação tem 7 anos. As 2 testemunhas do Apocalipse funcionam por 42 meses. Parece que aí dá os 1.200 dias, os primeiros 3 anos e meio. Está bem claro em Apocalipse 13 que o anticristo mata as 2 testemunhas em Jerusalém, portanto, em torno dos 3 anos e meio. Ele entra no 3º templo que estará construído, seja lá onde for que ele estiver construído, ao lado da mesquita Al-Aqsa, ou no lugar da mesquita Al-Aqsa, e ele profere blasfêmias e tudo mais. Fica implícito aí que vai criar uma confusão com os judeus, porque os judeus, mesmo na dificuldade que eles têm, eles permanecem numa fé no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E então, quando o anticristo falar, eu que sou Deus, eles vão ter pouco de dificuldade de aceitar isso aí, e nós não temos todos os detalhes, mas no início da grande tribulação, tem um acordo de paz mundial. A partir daí parece que o acordo de paz não está funcionando mais com Israel. Por fim, o anticristo vai querer destruir os judeus, mas a Bíblia diz que eles serão restaurados totalmente. A Bíblia não diz que eles serão destruídos totalmente. O anticristo estará nesse plano de destruí-los totalmente. As nações estarão ao redor de Israel para destruir totalmente. Não está escrito na Bíblia, mas Israel é hoje uma potência militar muito forte, porque os Estados Unidos investem muito dinheiro, mas no contexto de um governo mundial, esse governo mundial possivelmente não quererá estar financiando Israel tanto assim. Você sabe, se você não tiver míssil para acionar o sistema antimíssil, você está sem sistema antimíssil. Então, no final da grande tribulação, agora nesse conflito, Israel, o anticristo, o governo mundial, fechando a torneiria do financiamento militar, possivelmente Israel estará no estado de vulnerabilidade, cercado. E aí eles vão dar os pulinhos deles, sabe? Vão dar pulinho que nem irmão da Assembleia de Deus. Vão pular, irmão. Vão pular falando, bendito que... Vão clamar de todo o coração. Deus vai dar um espírito de graça, um espírito de súplica. Eles realmente vão crer, e o Senhor Jesus aparecerá e os salvará completamente. Isso está escrito, por exemplo, no final de Joel tem a guerra do Armagedon. Em Zacarias 14 tem a guerra do Armagedon. Na ceia eu estava pregando, quando eu citei Isaías 13,
Israel cercado, e o Senhor vem das extremidades do céu, e é o dia do juízo do Senhor para o anticristo, para o falso profeta, mas a vinda de Jesus é plenitude do reino de Deus para nós, e é a restauração plena de Israel, porque será em torno dessa época da grande tribulação, no final da grande tribulação, quando Israel estiver cercado, Deus vai dar espírito de graça, de súplica, de arrependimento, e o Senhor vai livrar Israel no final da grande tribulação. A gente fala que é guerra do Armagedon por causa dos livros de teologia, mas eu costumo dizer para vocês, não vai ter guerra nenhuma, porque o Senhor Jesus aparecerá com os salvos, com os anjos, com o sopro da boca dele, quer dizer, quando ele falar, tudo vai acontecer. O anticristo e o falso profeta vão cair mortos na hora. Os espíritos deles jogados no lago de fogo, seja lá o que for, isso que é o lago de fogo, mas a Bíblia diz que tem um lago de fogo, e aí o Senhor, os que estiverem ao redor de Israel vão cair mortos. Está em Apocalipse 19, são tantos soldados que vão cair mortos simultaneamente, que Apocalipse 19 diz que tem uma proclamação assim, convocando as aves de rapina para comer os corpos, porque vai ser tanta gente morta, esses soldados que quiseram destruir Israel, eles vão cair mortos quando Jesus falar, não vai ter caixão suficiente, não vai ter túmulo suficiente, milhares e milhares de soldados mortos, e as aves de rapina são convidadas para devorar, porque não tem túmulo para eles, não tem coveiro para eles, não tem cemitério para eles, e assim todo Israel será salvo. Falando disso, nós vamos ler Zacarias 12, verso 9 e 10, acompanha aqui, Nova Almeida atualizada, pode ser outra Bíblia mais moderna também, vamos ler nessa aqui, Zacarias 12, 9. Naquele dia, procurarei destruir as nações que vierem contra Jerusalém. Isso é a guerra do Armagedon. Verso 10, e sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica. Nesse momento, nesse perrengue aí do governo mundial, do anticristo, possivelmente Israel vulnerável militarmente, possivelmente a torneirinha do financiamento militar foi fechada pelo governo militar. Israel tem tudo para ser trucidado, mas Deus é poderoso para cumprir as suas palavras. Na Bíblia está escrito que eles vão ser restaurados. Na Bíblia está escrito que todo Israel vai ser salvo. O anticristo ali, empoderado pelo diabo, acha que vai destruir e que Deus não vai cumprir. Nessa hora, numa aparente situação impossível, será derramado o espírito de graça, de súplica, de arrependimento. Eles vão se arrepender, eles vão crer, eles vão clamar, e o Senhor Jesus vai livrar. E sobre a casa de Israel e sobre os moradores de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica. Olharão para aquele a quem transpassaram. Jesus aparece e os livra. Prantearão por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. E assim todo Israel será salvo. Por ocasião da grande tribulação, por ocasião do fim da grande tribulação, vai haver uma intervenção muito grande quando o governo mundial quiser destruí-los. Não tendo saída, eles vão orar, vão clamar. Está escrito que pela graça de Deus vai ser derramado o espírito de súplica, de graça, de arrependimento, e nessa hora o Senhor vai se manifestar e eles serão salvos. Isso é amar Israel, irmãos, é crer na Bíblia. A Bíblia diz que Deus vai restaurar e todo Israel será salvo. Isso é amar Israel. Amar Israel é desejar que eles conheçam o Messias. Amar Israel é ser grato porque nós não tínhamos revelação
e pelo sangue de Cristo participamos da nova aliança e nós fomos enxertados na oliveira. Amar Israel é ser grato pela Bíblia, pelos profetas, por Jesus, pelos apóstolos, pela revelação histórica. É ser grato que a minoria é até hoje uma nação santa em um reino de sacerdotes. É ser grato que salvação vem dos judeus. E é desejar que eles sejam salvos e orar para que eles sejam salvos. Amar Israel não é idolatrar Israel. Amar Israel não é judaizar a nossa fé e achar que eu estou abafando, que eu estou amando. Você pode tocar o shofar se você quiser, dentro de um certo entendimento espiritual, mas se for só isso, isso não é amar Israel. Estou tocando o shofar. Tem uma função, mas pode ser que você está tocando o shofar e não ama Israel. Aí eu botei uma túnica judaica aqui no meu ombro. Pode ser que você fez isso e não está amando. Os fariseus também tinham roupa judaica, tudo judaico. Você pode ter tudo judaico em você e orar errado que nem os fariseus. Você pode ter tudo judaico em você e jejuar errado que nem os fariseus. Você pode dizimar e dizimar errado como os fariseus. Você ter uma panca meio judaica não resolve nada. O que faz nós sabermos que nós amamos Israel é ter um coração grato, que éramos oliveiras bravas e fomos enxertados. E amar Israel é saber que tudo, salvação vem dos judeus, porque o Salvador é judeu. E conhecimento de Deus vem dos judeus, porque a Bíblia tem autores judaicos, os profetas judeus, os apóstolos judeus. Que a pedra angular é Jesus, que é judeu, o alicerce da igreja, os profetas e apóstolos, que são judeus. Amar Israel é ser grato, que nós fomos enxertados e que tem a revelação histórica de Deus ao longo dos séculos, por meio dessa etnia que Ele formou do zero. E amar Israel é orar para que eles sejam salvos. É ter tristeza no coração, incessante dor, que nós, que tem 1 bilhão de gentios salvos e só 200 mil judeus salvos. Amar Israel é desejar que eles tenham um encontro real e pessoal com Jesus. Fingir de meio judeu, se fantasiar um pouco de judeu ortodoxo, porque a maior parte dos judeus não são ortodoxos, a maior parte dos judeus não tocam shofar, a maior parte dos judeus não usam kippar, a maior parte dos judeus não tem túnica judaica. Então a pessoa se veste meio ortodoxo e acha que está amando Israel, sem nenhuma intercessão pelos judeus, sem nenhum peso no coração pelos judeus, sem nenhuma gratidão que foi enxertado. Se vocês me permitem, vou falar mais um pouco. Lá em Apocalipse, no 6º selo, terminamos o culto de ceia falando do 6º selo, como Jesus, a segunda vinda é relatada no 6º selo, na 7ª trombeta e no capítulo 19, mencionado em outras ocasiões. Ainda no 6º selo, João viu 4 anjos segurando 4 ventos nos 4 cantos da terra, e aparecia um 5º anjo dizendo: não destrói nada, até que os servos de Deus sejam marcados na testa. E o texto diz que foram marcados 144 mil. 12 mil pessoas por tribo de Israel. 12 tribos, verso 12 mil, 144 mil. Em termos gerais, dá para a gente saber os símbolos de Apocalipse, mas tem uns dois, três símbolos mais difíceis, e os 144 mil é um daqueles difíceis. Se você ler literalmente, no geral, Apocalipse é 95% totalmente simbólico. Se você ler literalmente que é só 144 mil, a gente fica complicado, porque acabamos de ver que em Jesus, no apóstolo Paulo citando Isaías e pelos profetas, todo Israel será salvo. Tem mais de 20 milhões, não é só 144 mil. Então, 144 mil não pode se referir literalmente a 144 mil. Tem que ser, no mínimo, todo Israel. Mas também não foi selado só judeus. Todos os salvos recebem o selo do Espírito Santo, que Efésios 1, 13 e 14, é a garantia da nossa salvação. Todo salvo tem o Espírito Santo.
E o Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Portanto, em termos gerais, parece ser mais lógico concluir que os 144 mil são todos os salvos, uma grande maioria de não-judeus enxertados na oliveira verdadeira. Por isso que ainda no sexto selo é visto uma multidão. É quando eu e você fomos revelados. A gente aparece em Apocalipse. É muito legal ler Apocalipse assim, que você vê os 4 seres viventes adorando, os 24 anciãos. O céu parou no capítulo 5 para todos os anjos adorar, mas no capítulo 7 o céu parou para eu e você, e milhões e milhões e milhões e milhões de salvos adorar, esses que foram enxertados na oliveira verdadeira. Apocalipse 7, verso 9. Apocalipse 7, verso 9, parece que os 144 mil, que aqui é o contexto, refere-se a todos os salvos, incluindo todo Israel. Verso 9, Apocalipse 7, 9, depois dessas coisas vi, eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, línguas e povos, em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos de vestes brancas. Em Apocalipse, veste branca nesse capítulo são aqueles que alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Ninguém lavou literalmente a roupa com o sangue do Cordeiro, a gente lava com homo, né? A gente não lava com o sangue do Cordeiro. Então, lavar com o sangue do Cordeiro é um jeito figurado de dizer totalmente perdoados. Comprados com o sangue de Jesus, é totalmente perdoados, porque Ele morreu por nós. Quer saber? É mais do que perdoados, totalmente transformados. 1 de João, quando Jesus se manifestar, nós seremos como Ele é. Não é só que nós fomos perdoados. O pecado não estará mais em nós, lutando contra o Espírito. Nós seremos como Ele é. Nós seremos santos. Nós não só fomos perdoados, nós não teremos mais pecado, nós nem conseguiremos pecar. Isso é vestido de branco. Pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, dizendo ao nosso Deus, verso 10, 7, 10, que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Esse é o momento que eu e você fazemos parte da adoração, e o céu parou para a multidão dos salvos fazerem proclamações. Parece que a multidão dos salvos é simbolizada pelos 144 mil, e por que 144 mil eu não sei. Eu acho que ninguém mais sabe. Eu já ouvi explicação aqui e ali, são muito fantasiosas, eu não consigo crer. 144 mil, porque 12 é 7 mais 5, 7 isso, 5 aquilo. Sinceramente, gente, é muita inventação de explicação. Eu acho que ninguém realmente sabe por que o simbolismo dos 144 mil, mas o contexto aqui parece indicar todos os salvos diante do trono do Cordeiro, lavados pelo sangue do Cordeiro, uma multidão enxertada numa minoria judaica salva, lavados no sangue do Cordeiro, perdoados, mudados, transformados, adorando. Os 144 mil aparece de novo no capítulo 14, eu já estou terminando. Capítulo 14 é depois do 13, quando introduz o assunto do anticristo, mas para o final do 14 aparece um anjo com o evangelho eterno voando, que tem que ser pregado em todas as nações. Isso já foi, por isso que começou a grande tribulação. Aparece o segundo anjo dizendo: o reino do anticristo vai cair, já estamos aqui na grande tribulação. Aparece um terceiro anjo dizendo: quem tem o sinal da besta está perdido, não tem solução, está perdido. Jesus aparece nas nuvens com uma foice, está chegando a hora da segunda ressurreição dos não salvos. Aparece um quarto anjo com uma foice também. Aparece um quinto anjo que é do meu time. Ele fala para o quarto anjo: está parado por quê? Não é desse jeito que está escrito, mas a ideia é essa. Está parado por quê? Pega a sua foice e vai trabalhar. Vai colher as uvas que estão maduras para ser lançadas no lagar da ira de Deus. Está chegando o fim da grande tribulação.
o dia do juízo do Senhor. Isso é mais para o meio aí do fim do capítulo 14. No começo do capítulo 14, verso 1, nós lemos assim: olhei, eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000 que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu Pai. Como eu disse, 144.000 é um dos símbolos difíceis. Tem explicação de cá, explicação de lá, mas eu particularmente penso que realmente se refere à multidão dos salvos, as oliveiras bravas que foram enxertadas na oliveira verdadeira, que são judeus, e nós estamos no Monte Sião. Não estamos no Monte das Oliveiras, presta bem atenção. Não estamos no Monte Moriá, é no Monte Sião. Monte Sião é onde Davi começou Jerusalém. Ele conquistou a fortaleza dos jebuseus, melhorou a muralha, fez o seu palácio. Quando a arca chegou dos filisteus, ele fez a tenda de Davi, 24 horas de louvor e adoração. Portanto, o Monte Sião é lugar de adoração. Antes de Jesus voltar, a igreja ressurreta, a igreja arrebatada, está nas alturas com o Senhor, a plenitude dos salvos. Parece que simbolizado por 144.000, e só Deus sabe por que ele usou esse número. Simbolizado pelos 144.000 no Monte Sião proclamando, no Monte Sião adorando, no Monte Sião citando Apocalipse 11:15. O reino do mundo se tornou do Senhor, do seu Cristo. Israel no perrengue dos perrengues, bendito que veio o nome do Senhor. Aí Jesus vem, livra Israel, e a plenitude do reino começou. Até que ele vem, tem o verso 2, pensa no milagre. Todo crente vai cantar bonito, todo crente vai cantar com melodia, todo crente vai cantar afinado. Verso 2: ouviu uma voz do céu como o som de muitas águas. Estamos entendendo que os 144.000 está falando da totalidade dos salvos. Os salvos estão cantando, é muito, muito alto, simbolizado por muitas águas. Como o som de um forte trovão, significa muito, muito alto, e harmonioso. A voz que ouvi era como de arpistas tocando as suas harpas, melodioso e afinado. Verso 3: entoavam um cântico novo. Agora é quando o céu para ouvir os salvos. Entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico novo, senão os 144.000 que foram comprados da terra, que lá no capítulo 7 é todos os povos, tribos, línguas e nações. Nós ainda vamos aprender. E até imagino, né? Grato, Senhor, por Jesus, pelos profetas, pelos apóstolos, pela revelação histórica de Deus por meio de Israel. Grato, Senhor, pelas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Tanta coisa para cantar, para agradecer a Deus, para louvar. Nós ainda vamos aprender, mas vai ser uma música muito, muito linda. Verso 4, vai ficar meio misterioso aqui, vou explicar. Esses são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Presta bem atenção, não tem nada a ver com o casamento. Deus instituiu o homem e a mulher, descrescei e multiplicai. Tem a ver, são aqueles que não se prostituíram, não adulteraram com as idolatrias da terra, e principalmente com essa última expressão de idolatria do anticristo e do falso profeta. Porque quem são eles? Os salvos. Verso 4: ele segue o Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro. Já sabemos que todos esses seres humanos, como Deus disse a Abraão, Isaque e Jacó, é pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Irmãos, eu gostaria que a gente orasse hoje, para Deus nos dar um espírito de arrependimento, de coração duro, de não amar os judeus. Coração duro, porque tem gente que não ama os judeus, não são gratos pela revelação histórica,
não são gratos pelas promessas que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó, não são gratos por que Deus falou a Davi, não são gratos o que Deus falou pelos profetas, não são gratos pela revelação histórica de Deus por meio de Israel. Inclusive são, num certo sentido, antissemitas. Nós deveríamos nos arrepender disso. Preste bem atenção no que eu estou falando, eu vou falar bem claro. Nós deveríamos nos arrepender de todo o preconceito contra os judeus, de todo o sentimento antissemita. Presta bem atenção, porque eu não vou pegar leve, tá, irmão? Eu vou falar brando, manso, não estou nervoso, mas o que eu vou dizer é pesado. E a gente deveria também se arrepender de idolatria. Não amar Israel é muito errado. Ter preconceito contra os judeus e sentimento antissemita é muito errado. Mas idolatria de Israel é errado também. E amar Israel do jeito errado é errado também. Tem gente que acha, estou amando Israel porque eu vou fazer Shabat. Estou amando Israel porque eu vou me vestir meio ortodoxo. A maior parte dos judeus não se vestem meio ortodoxo. Aí os evangélicos do Brasil botam uma tunicazinha, um quipazinho, toca o chofar, acha que está amando Israel. Está pensando que está amando Israel. Amar Israel, irmão, é capítulo 9 de Romanos. Eu falo a verdade, o apóstolo Paulo diz. O Espírito Santo testifica na minha consciência. Eu tenho muita tristeza, incessante dor no coração pelos judeus que não se converteram. São israelitas, deles vêm os profetas, os patriarcas, a aliança, e ainda não estão salvos. Isso que é amar Israel. Não é se fantasiar de judeu ortodoxo e achar que está amando Israel. Não é porque está tocando o shofar. Você orou pelos judeus esse ano? Se eu e você não oramos, nós não amamos. Você realmente orou para eles conhecerem o Messias? Você sabia que tem entre os evangélicos, você vai ficar chocado, e eu já vi isso pessoalmente, eu não estou falando de livros, também de palestras, mas de conhecimento pessoal. Tem gente que diz assim, eles são um povo de Deus, eles já estão salvos. Como assim estão salvos? Se não receberam Jesus, não estão salvos. Jesus é o único caminho para Deus. Eles têm a promessa do Messias, mas enquanto eles não receberem o Messias, eles não estão salvos. Sabia que tem muitos evangélicos que presumem que eles já estão salvos, enquanto eles não recebem Jesus como Senhor e Salvador? Isso é uma ignorância muito grande da Bíblia. Eu acho que nós precisamos nos arrepender do nosso pecado, de achar que eles estão automaticamente salvos, de amar Israel se fantasiando de ortodoxo, de amar Israel idolatrando Israel, ou então vai para o outro lado, né? O outro lado ignora as promessas de restauração dos profetas, ignora a palavra de Jesus, que eles verão o Senhor, ignora a palavra de Zacarias 12, ignora Isaías 59, citado por Paulo em Romanos 11, que todo Israel será salvo. Tem gente que tem certeza que eles não serão salvos, não é, pastor Aguinaldo? Tem gente que tem certeza que eles não serão salvos, que acabou. E tem gente que acha que estão automaticamente salvos. E tem gente que pensa que eles já estão, que eu estou amando, que está tocando shofar. Mas está idolatrando Israel. E acha que com isso está amando Israel. Amar Israel é sentir tristeza que eles ainda não estão salvos. É sentir dor no coração que eles não estão salvos. É orar de um jeito que a gente não entende. É orar com ignorância mesmo. É falar para Deus, eu não entendo os seus juízos insondáveis, mas eu quero dizer para o Senhor que eu não vejo a hora deles se converterem. Eu não vejo a hora do Senhor derramar espírito de graça e de súplica de Zacarias 12, verso 10. Eu não vejo a hora. Não vejo a hora de ter um avivamento em Israel, não vejo a hora de ter um avivamento entre os judeus. Evidentemente que eles estão se convertendo num número muito maior. Eu acompanho ministérios pelo YouTube que trabalham entre os judeus, eu sei dos
testemunhos mais lindos e maravilhosos que acompanham pelo YouTube alguns ministérios, ou nos Estados Unidos, ou no próprio Israel. Eu sei do que Deus está fazendo entre eles, mas me parece que amar Israel é ter um forte desejo de que eles sejam salvos. Isso é amar Israel. Você quer saber? Amar Israel é amar a segunda vinda de Jesus. Amar Israel é amar que o Senhor traga o reino de Deus à sua plenitude. Amar Israel é amar a Bíblia, amar os profetas que falaram da restauração de Israel. Amar Israel não é idolatrar Israel, não é ser fantasiado de judeu ortodoxo e achar que está abafando e nem ora pela conversão deles. Eu queria fazer uma oração, mas convidar o pastor Ignaldo também para orar, e gostaria que você orasse comigo também. Amém? Vamos ficar em pé? Quando eu estiver orando, também faça a sua oração. Deus vai se alegrar muito se você também orar. Amém? Captou aí? Quem captou, levanta a mão. Quando eu estiver orando, faça a sua oração também. Você pode pedir: Senhor, eu quero amar corretamente os judeus. Senhor, eu não quero ter preconceito contra os judeus. Senhor, eu também não quero idolatrar Israel. Eu também não quero amar do jeito errado Israel. Eu quero amar como Paulo, Romanos 9. Eu quero ter tristeza, eu quero ter dor no coração. Eu quero ser um intercessor, eu quero graça do Senhor. Quando eu estiver orando, faça a sua oração também, não fique só me ouvindo eu orar. Faça a sua oração. Vocês que estão em casa também, meus irmãos, faça a sua oração onde você estiver. Pai amado, nós nos colocamos diante do Senhor e nós queremos dizer, a gente vem das famílias da onde nós viemos. Nem sempre as nossas famílias entendiam Israel ou amavam os judeus. Nós ouvimos tantas palavras contra os judeus ao longo da vida, porque nós somos gentios. Nós ouvimos declarações mentirosas, preconceituosas. Nós nada sabíamos de Israel, dos profetas, do Messias, do Salvador. Quando nós recebemos Jesus, nós éramos bem ignorantes da revelação histórica de Deus, ignorantes dos profetas, dos apóstolos, das alianças e da promessa da nova aliança. Quando nós recebemos Jesus, nós nem sabíamos que estávamos sendo recebidos por causa do sangue da nova aliança com a casa de Israel e com a tribo de Judá. Nós não sabíamos que o Senhor estava nos recebendo por causa do sangue da nova aliança, como está lá em Jeremias 31. Em nenhum momento nós percebemos a relação da nossa salvação com o Messias judeu, da tribo de Judá. Nós não percebemos a relação da nossa salvação com Ele e as alianças e as promessas feitas ao longo do Velho Testamento. Fomos frequentando as igrejas sem nenhum conhecimento, achando que ser crente, eu não vou mais fumar, isso está certo, mas é muito mais do que isso. Eu sou crente, eu não vou mais no baile, é muito mais do que isso. Eu sou crente, então eu não vou namorar impuro, é muito mais do que isso. Eu sou crente, então eu não vou falar palavrão, é muito mais do que isso. Eu sou crente pela aliança que Deus tem com Abraão, Isaac e Jacó, e com a nova aliança com a casa de Israel, e pelo sangue de Jesus, o Messias de Israel. Pai amado, na nossa ignorância, nós não amamos os judeus de maneira correta. Primeiro, nem amamos. Depois, nós amamos idolatrando e achando que era amor. Depois, nós achávamos que se fantasiar um pouco de ortodoxo era amar Israel. Mas nós não amamos os judeus como o apóstolo Paulo em Romanos 9. Nessa noite nós pedimos ao Senhor, derrama sobre nós espírito de graça e de súplica, de arrependimento de pecado, e que nós possamos também ter tristeza, que parece que ainda eles estão endurecidos, por mais que o Senhor esteja salvando cada vez mais judeus. Que o Senhor nos dê tristeza, incessante dor no coração, que nós sejamos verdadeiros intercessores de Israel, para que os judeus tenham um encontro real e pessoal com Jesus. Perdoa os nossos pecados,
apresentamos o nosso coração diante do Senhor para dizer: queremos nos render à Tua palavra, mas não será por força nem por violência, será pelo Espírito Santo. Quebra o nosso coração duro, havendo, Senhor, falta de amor para com os judeus, quebra o coração duro, havendo idolatria da imprudência, da ignorância, quebra o coração duro, havendo a ilusão de que eu me vestindo meio judaico, parece que eu amo, quebra a ignorância, Senhor, e derrama no nosso coração verdadeiramente amor por Israel e pelos judeus, que nós possamos ter amor o suficiente para orar, para que eles tenham um encontro real e pessoal com Jesus. Oramos no poderoso nome de Jesus. Continue em espírito de intercessão. Pastor Ignaldo vai orar. Glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos continuar orando e clamando, ó Pai, pela vida, Senhor, dos judeus, daqueles que ainda não Te conhecem, daqueles que estão lá em Israel. Ó Deus, que muitos deles, ó Pai, pelas situações difíceis agora, tenham o seu coração quebrantado, que possam se voltar para Ti em nome de Jesus, se arrepender dos seus pecados, ó Pai, e serem salvos. Por aqueles que estão, Senhor, espalhados, Senhor, ainda pelo mundo, até aqui no Brasil, ó Deus, que eles possam de alguma forma ser tocados e trabalhados pelo Teu Espírito Santo, Deus. Ó Deus, a Tua palavra diz, ó Pai, que o desejo do nosso coração e a nossa oração por Israel é pela sua salvação, porque eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Ó Deus, abre os olhos deles, tira o véu do coração deles, ó Pai, que eles possam entender a Tua vontade, o Teu propósito. E nós como igreja, Senhor, nós como igreja que temos acesso ao Santo dos Santos, que temos acesso, Senhor, ao trono do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro, ó Pai, oramos agora e pedimos: salva Israel, Senhor, salva Israel, Senhor, salva, Senhor, os judeus, visita-os, ó Pai, não só agora com a Tua graça, não só agora, Senhor, com a Tua presença e a Tua palavra poderosa, mas também, Senhor, naquele dia, quando eles forem quebrantados, quando eles, Senhor, de todas as maneiras, Senhor, ó Deus, forem apertados, mas que os olhos deles sejam abertos, e como diz a Tua palavra, seja derramado sobre eles o Espírito de graça e de súplica, e eles olhem para Ti, a quem transpassaram, e chorem como quem chora pelo